dia. Espero que Beatriz e Rafaela tenham sucesso aí no projeto integrador. Gabriel, você já fez o trabalho? Tá quase pronto já. Você está fazendo em Java ou em C? Eu fiz os dois. Ah, Aí o você, que tiver melhor eu mando. você domina C? Dominar não. É que eu fiz a matéria em C esse semestre. Entendi. Mas você pode escrever em qualquer linguagem? Das duas, sim. Legal. E Ângelo? Você, Ângelo, vai entregar o projeto integrador? Oi, Ângelo. Ângelo vai fazer café. Então tá, pessoal. Hoje é a nossa última aula. No meio ainda está meio atrasado. Você está fazendo em C ou em Java, Ângelo? Vocês vão ter que aproveitar agora, arrumar energia no final. Prorrogação no segundo tempo, a gente já está, né? Eu creio que vocês não terão mais um adiamento na entrega do projeto integrador, hein, gente? Né? Não sou eu exatamente que defino a data, é o grupo, né? E tudo indica que foi batido o martelo, tá? Então vocês têm que entregar esse final de semana, né? Sendo que até dia 11 terminam as provas substitutivas. Então, só relembrando, nós temos uma prova, chega a ser bem uma prova, né? Vale tão pouquinho. No dia 9, então hoje é a nossa última aula para tirar as dúvidas de análise combinatória, aula para vocês participarem, principalmente quem fala menos. E no dia 11, a prova substitutiva. Alguém aqui vai fazer prova substitutiva? Consigo ver todo mundo. Alguém aqui pretende fazer prova substitutiva? Não? Gabriel conseguiu no final recuperar tudo, né, Gabriel? Jonathan também. Creio que sim. Eu acho que a C3 tende a não piorar a vida de vocês. Então, quem já está bem, tende a ser aprovado direto. Quem precisava de pouquinho, é possível que a C3 ajuste. Agora, quem estava muito mal, né? Tem muito jeito. Ô, professor, então vai finalizar a entrega do trabalho, vai ser amanhã? Vai ser no fim de semana mesmo? É, Ah, beleza, que eu tava querendo confirmar a data e naquele PDF, né, que tem as instruções e tal, não tinha uma data específica lá. E como é que a gente vai enviar para você por e-mail? Porque no envio de trabalho eu acho que também não tem. pode ser por e-mail. Eu não abri lá no envio de trabalho para não parecer que ela é uma atividade exclusiva da disciplina. E aí, como se eu desse obrigatoriedade para todo mundo mandar, entendeu? Ah, sim, beleza. A gente manda por e-mail, então. Vocês conseguiram concluir? Eu tô terminando ainda, na verdade eu tô fazendo sozinho. Ah. E Elisa? Você está fazendo com o Carlos?
Estou aqui falando do lençol da cama. Tem que tirar o lençol da cama. Hein, gente? Elisa, terminou o trabalho? Acho que a Elisa já passou também. Está muito preocupada, não? Pessoal, então vamos começar a análise combinatória, né? Bom dia a todo mundo. Eu já tinha dado bom dia para alguns. Agora a sala está super lotada. Continuando aqui com a análise combinatória. Isso aqui foi o que a gente falou na aula passada. Alguém ficou com alguma dúvida em relação ao que a gente tratou na aula passada? Alguém quer perguntar alguma coisa? Passando. Nas minhas bandeiras. E a gente parou nessa... Não, a gente não fez questão, pulou essa questão. Para cá, arranjo. Vou fazer essa questão aqui hoje. E aí, de novo, eu conto com a participação de vocês. Como é que a gente faz para determinar o número de anagramas da palavra padrinho? Anagramas é eu pegar a palavra dada e trocar a ordem das letras que compõem a palavra. Então, se eu pego aqui a palavra padrinho, se eu trocar a ordem entre quaisquer duas letras, eu vou gerar o que a gente chama de um anagrama da palavra raiz. Né? Então, eu poderia escrever PA, se eu troco aqui de lugar o R com D, RD e NHO. Então, isso que eu gerei, pode ter sentido ou não, é chamado de um anagrama da palavra padrinho. Mas eu posso trocar a ordem entre quaisquer duas, tá? Então, se eu colocar o A aqui na frente do P, ó, deixar aqui do jeito que tá, eu gero um novo anagrama. Agora, se eu escolher só um pedacinho da palavra, PAD, isso não é um anagrama, tá? Então, eu tenho que usar todas as letras. A diferença em relação a padrinho é que eu vou ter trocado a ordem entre duas letras. E claro que a raiz, a própria palavra padrinho, por definição, é um anagrama dela mesma. Os demais são obtidos com a gente trocando a ordem. Quantos são os anagramas da palavra padrinho? Nada me impede, pessoal, de classificar esse problema como um arranjo, mas é uma situação muito comum eu chamar esse tipo de exercício, ou classificar, como uma permutação simples. Então, é muito comum, é mais comum que em relação a arranjo, é mais comum eu dizer que essa questão, ela se encaixa, ela se classifica numa situação de permutação e simples. Simples porque as letras que compõem a minha raiz, que compõem o universo dado, aqui, ó, o universo dado, todas as letras, P, A, D, são distintas. Então, se eu olho aqui, ó, letras distintas, letras diferentes. Então, de novo, na análise combinatória, simples. Eu diria que é permutação, porque eu estou usando todo mundo, todas as letras da palavra padrinho, eu não estou escolhendo algumas. E o que eu estou fazendo com elas? Eu estou permutando, eu estou trocando a ordem. Mas eu também poderia chamar de arranjo, porque eu tenho as letras P, R, A, D, R, I, N, H e O. Então, eu tenho 9 letras. Então, é um universo formado por 9 letras. E deste universo, eu vou escolher 9. E você vai escolher para quê? Eu vou escolher para formar novas palavras. E aí eu sei que numa palavra, a ordem das letras
é importantíssimo para nós, né? Ah, eu escrevi a palavra amor. Se eu trocar as letras de lugar, eu posso formar outra palavra, ou eu posso formar uma palavra que, né, armo, é uma palavra que às vezes pode ter sentido ou não, mas são palavras diferentes, né? Então, a ordem é de extrema importância para nós. Como é que eu resolvo esse problema, gente? Né? Então, a gente está falando aqui em classificação, né? Nada me impede de chamar de arranjo, nada me impede de chamar de permutação. Se eu uso arranjo, se eu classifico como arranjo, eu poderia, de maneira simbólica, dizer que eu tenho 9 elementos no universo, que são as letras que compõem a palavra padrinho, e eu vou escolher 9. Por que chamar de arranjo e não chamar de combinação? Porque a ordem é importante. Eu estou formando palavras, e em palavras, a ordem entre duas letras distintas é fundamental para nós. Arranjo simples, porque eu vou escolher letras diferentes. Eu posso chamar de permutação também, porque foram dados 9 elementos e eu estou escolhendo 9, eu não estou escolhendo alguns. Então, eu posso considerar que neste universo, o que acontece é que de todos os elementos dados, todas as letras dadas, o que a gente vai fazer no fundo, não é escolher algumas, é trocar a ordem entre elas. Então, isso é muito comum de eu chamar de permutação. Ou seja, alguém me dá uma quantidade de elementos e o que eu vou fazer com eles é trocar a ordem. E essa permutação é classificada como simples, porque todas as letras dadas, em que eu quero trocar a ordem, elas são distintas entre elas. E aí eu poderia, de maneira simbólica, usar a letra P e não a letra A, P de permutação, e colocar aqui ao lado, ou meio que abaixo, aqui, subscrito, o número 9. Então, P de 9. Arranjo de 9, tomados 9 a 9. Então, aqui não há necessidade de eu colocar o 9 ao lado, porque eu sei que vou usar todo mundo. Então, dando um único número, eu estaria dizendo que esses são os números, essa é a quantidade que eu vou trocar a ordem. Quando eu utilizo arranjo, no arranjo de um universo dado, não necessariamente a gente vai escolher todo mundo. Então, é necessário que eu diga quantos serão escolhidos. Você vai escolher 3, você vai escolher 5. Quando eu trabalho com permutação, eu uso todos. No arranjo, eu uso alguns. Por isso que no arranjo, de maneira genérica, a gente acaba colocando um K aqui ao lado. K é um número menor ou igual a M. Claro que sempre maior ou igual a 1. Eu vou escolher alguns. 1, 2, 3, no máximo o próprio N. Quando o K é exatamente igual ao N, nada me impede de chamar o meu problema de permutação. Inclusive, é mais comum. São 8 letras, não, professora? Padrinho. Ah, eu escrevi padrinho, né? Isso. Tá vendo que aqui eu coloquei um R a mais? É isso que eu confundi também, professor, na hora que você estava. Faz conta que agora aqui eu fiz do padrinho, né? Se a gente estivesse usando isso aqui, ó, como referência, ó, padrinho, aí eu teria 9 letras. Então, para este problema, eu poderia falar em P de 9, tá certo? Agora, se a gente estivesse usando padrinho realmente, aí sim, ó, seria um P de 8, ou aqui, arranjo de 8 tomado 8 a 8. Isso aí, Ângelo.
E ficaria quanto, então? Quanto é a resposta do meu problema? Quantos são os anagramas? Aí sim da palavra padrinho. Nesse Quantos caso aí, são? eu achei que seria 8 fatorial, né? Não, professor? 8 fatorial. P de 8, 8 fatorial. Ou se vocês preferirem, não, eu prefiro... Gente, isso aqui é mais comum, tá? Falou em anagrama, é muito comum que a gente associe à permutação. Mas nada nos impede de fazer assim. Então, eu vou escolher qual é a primeira letra, eu tenho 8 possibilidades. Posso escolher o P, posso escolher o A, posso escolher o D, e assim sucessivamente. Escolhida a primeira, eu não posso repetir na hora que for escolher a segunda. Eu comecei pela letra D. Então, a segunda tem que ser diferente de D. Você já gastou o D. Então, sobraria ali 7 possibilidades para a gente. Na hora que a gente for escolher a terceira, 6. Depois 5, 4. E aí isso começa a justificar o que foi falado aí para nós, que é o 8 fatorial. Quem que falou 8 fatorial, pessoal? Que eu não Fui eu, vi. professor. Você é quem? Ângelo. Ângelo? Bom, Ângelo. Eu estou anotando aqui quem está falando, tá? Então, o que o Ângelo falou lá, né? 8 fatorial. Isso aqui, de uma maneira compacta, é escrito dessa maneira. Produto de elementos consecutivos que comecem em um determinado valor, sem pular nenhum deles, nenhum inteiro, 8, 7, 6. Então, vai decrescendo aqui de 1 em 1, até chegar ao número 1. Claro que nada me impede de escrever assim. 1, 2, 3, até chegar ao número 8. Né? Então, produto de elementos consecutivos de 1 em 1, sem pular nenhum inteiro, por isso consecutivo, começando no 1 e terminando em um determinado valor. De maneira compacta, a gente escreve em fatorial. Então, vamos para mais um exemplo. E se eu quisesse, gente, antes de ir para esse exemplo, que é mais difícil, para dar oportunidade de mais gente falar, e se eu quisesse os anagramas da palavra amor, como é que a gente faria? Quais são os anagramas da palavra amor? Dá para todo mundo falar, né? Quatro fatorial. Isso aí, Gabriel. 4 fatorial. Né? A palavra amor tem 4 letras. O que a gente faz entre elas é trocar a ordem. E se a palavra fosse amora? Então, aqui eu tenho um problema chamado de classificado de permutação simples. Permutação simples. Todas as letras que compõem a palavra amor são diferentes. O A, o M, o O e o R. Então, permutação, porque eu estou no contexto de anagramas, e no contexto de anagramas basta trocar a ordem, você não escolhe alguns. Então, a gente já discutiu antes, não vou chamar mais de arranjo. É comum a gente chamar de permutação, está usando todo mundo. E simples, porque as letras são todas distintas. Mas se é pedido para nós quais são os anagramas agora da palavra amora, será que eu posso classificar isso daqui como permutação simples? Tem uma pergunta para vocês. Será que eu posso classificar? Bom, são anagramas. Se são anagramas, nada me impede de chamar de permutação. Você vai usar todo mundo. O que você vai fazer é trocar a ordem.
Gabriel, isso aí. Então, em anagramas da palavra amor, a gente responde 4 fatorial. Permutação simples. Agora, em anagramas da palavra amora, pessoal, será que eu posso chamar de permutação simples? Será que eu posso, Elisa, chamar de permutação simples? Gabriel está dizendo assim, acho que não. Ângelo falou que acha que não também. Porque quando eu classifico de permutação, eu estou dizendo que todos os elementos dados serão utilizados para compor a minha resposta. Então, o que você quer formar? Eu quero formar anagramas. Então, se eu quero formar anagramas, eu vou utilizar todo mundo. Então, vou chamar de permutação. Então, falar em anagramas da palavra amora, você vai usar todo mundo. Porém, na palavra amora, as letras A e A se repetem. Então, o A aparece aqui e o A aparece aqui. Ó. Então, eu não tenho uma permutação simples. Então, pelo fato da letra A se repetir, a minha permutação não pode ser classificada como uma permutação simples. Então, a gente está aqui diante de um problema em que a gente necessariamente classifica como um problema de permutação com repetição. Ora, então, permutação com repetição é o meu problema. Então, acho que, de novo, só o Gabriel e o Ângelo tiveram coragem de participar, né? Rafa, cadê você? Beatriz? E aí, todas as vezes que eu estou diante de um problema de permutação com repetição, pessoal, eu vou chamar de P também, então, simbologia ainda. O N eu vou colocar aqui embaixo, como eu fazia na permutação simples. Então, aqui na permutação simples, ó, a gente falava assim, P de 4. No universo tem 4 elementos, eu vou permutar os 4. No meu universo, eu tenho 5 elementos e eu vou permutar os 5. Então, como é que você vai resolver o problema de permutação com repetição, que é o que acontece aqui, ó? Eu vou fazer 5 fatorial, igual eu fazia lá, 4 fatorial. Aqui também eu vou fazer 5 fatorial, só que eu vou desconsiderar o que eu contei a mais, pelo fato de, nas situações onde eu trocar o A de lugar com o próprio A, pego o A que está aqui nessa posição, põe na primeira, pego o A que estava na primeira e põe aqui no final, ó, que era a minha quinta posição, eu não vou mudar o nome da palavra mora. Então, eu vou gerar novamente a palavra mora. Então, eu preciso pegar o fato de trocar elementos repetidos e não gerar um elemento diferente e dizer assim, nessas situações eu preciso desconsiderar essa troca. E como é que eu vou fazer isso em termos de contas? Eu vou vir aqui e a quantidade dos elementos que se repetem, o 2 é a quantidade. O elemento que se repete é o A. E quantas vezes ele se repete? 2 vezes. Então, vou vir aqui essa quantidade, o fatorial eu vou colocar no denominador. Então, 5 fatorial é da quantidade de letras, 1, 2, 3, 4, 5. E no denominador, eu vou colocar as quantidades, o fatorial das quantidades daqueles elementos que se repetem. No caso aqui, só o A que se repete. E em termos de simbologia, eu vou escrever o 2 aqui em cima. O que é o 2? É a quantidade da letra A, que é a única letra que se repete.
Então, essa é a simbologia. Isso aqui eu me preparando para executar a conta. Então, eu disse que iria permutar todo mundo, o A, o M, o O, o R e o A, como se eu estivesse lidando com uma permutação simples, e aqui no denominador, eu vou desconsiderar o que eu contei a mais. Então, o resultado ali para a gente, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dividido por 2 vezes 1. Então, essa é a nossa maneira de desconsiderar o que foi contado a mais. Pergunta, gente? Isso aí, Ângela. Nós estamos mandando super bem. Então, mais uma, para que mais gente possa participar. Eu agora quero os anagramas da palavra matemática, sem acento, para que a gente possa dizer que esse A é igual a esse A, que é igual a esse A. Então, a palavra matemática tem um bocado de letras que se repetem, o A se repete, o M se repete e o T se repete. Então, além da letra A se repetir, a gente tem outras letras que se repetem. Então, a gente quer determinar quais são os anagramas, quais não, quantos. Né? Então, nos problemas de contagem, a gente não se preocupa com quais são as soluções, e sim quantas são as soluções. Então, isso aqui que é importante para nós. Quantas? Qual a quantidade? Quantos são? Quantas? Quantidade. Quantos são os anagramas? Quantos anagramas? E aí, Rafa? Como é que eu classifico? Então, eu estou diante de um problema de combinação? Eu estou diante de um problema de permutação? É simples ou é com repetição? Muito bem, o Ângelo já fez ali para nós. Ó. Então, se trata de um problema de permutação com repetição. Então, em termos aí de participação, o Ângelo já me deu a solução. Então, é um problema de permutação com repetição. Por que você está chamando de permutação? Porque a palavra matemática tem 10 letras e eu vou usar as 10. Eu só vou trocar a ordem. Então, permutação. Repetição, porque o M se repete. Bastava o M se repetir. Né? Eu tenho letras repetidas. Como é que você simboliza? Eu simbolizo assim, ó. P de permutação. A palavra matemática tem 2, 4, 6, 8, 10 letras. 10, P de 10. E a letra M se repete 2 vezes. A letra A se repete 3 vezes. E a letra T se repete 2 vezes. Então, eu coloquei aqui em cima as quantidades das letras que se repetem. Não tem problema, pessoal, eu colocar 3, 2, 2, 2, 2, 3. Então, a ordem com que eu coloco os números aqui em cima, não importa. Então, da forma que eu falei para vocês, primeiro eu evidenciei a quantidade da letra M, que eu estava olhando para cá, para a letra M. Depois eu evidenciei a quantidade, o 3, da letra A, e depois eu evidenciei a quantidade da letra T. Então, a letra M se repete 2 vezes, a letra A se repete 3 vezes, e a letra T se repete 2 vezes. Então,
Então, a gente, quando olha para essa simbologia, isso já nos encaminha a saber qual a conta que vai fazer posteriormente. Então, em um problema de permutação com repetição, na hora de efetuar as contas, o Ângelo já colocou aí o resultado para nós, em termos de contas a serem feitas. Então, isso é igual. Eu procedo como se eu fosse permutar todo mundo, 10 fatorial. Então, vem desse 10 que está aqui. E aí, se eu deixo só 10 fatorial, galera, eu estou dizendo assim, eu posso trocar a ordem entre quaisquer dois elementos, por exemplo, o M e o T, e eu gero um resultado diferente. Mas não é verdade quando eu troco a ordem entre elementos repetidos, entre elementos que são iguais. Então, o que eu preciso fazer? Depois de ter trocado a ordem entre quaisquer dois elementos, isso está dito aqui no 10 fatorial, eu preciso desconsiderar o que eu contei a mais. E como é que você faz isso numa permutação com repetição? Eu ponho aqui no denominador o fatorial das quantidades das letras que se repetem. Então, esse 2 vai aparecer aqui embaixo em forma de fatorial. Em seguida, o fatorial da próxima quantidade. E aí eu multiplico esses valores. Então, 3 fatorial também. E depois o 2 fatorial. De novo, a ordem aqui não faz a menor diferença, porque a ordem dos fatores não gera um produto diferente. Tá? Então, o Ângelo tinha digitado aí para nós, ó, 10 fatorial dividido por 2 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 3 fatorial, que corresponde a esse valor que a gente está vendo aqui. Beleza? Bom, vamos pegar mais um de permutação com repetição. Um contexto diferente de anagramas. Vamos pegar um de tabela verdade. Então, vamos para uma situação de tabela verdade, hein? Que vocês devem dominar bem. Então, se eu falasse para vocês que eu tenho uma proposição composta, e que nessa minha proposição eu tenho quatro proposições simples. Eu vou exemplificar aqui, ó. Digamos que eu tenho P, setinha Q, então eu tenho uma condicional, então uma operação em formato de condicional, conectado pelo E, eu não sei se vocês representam o E como um pontinho, com a proposição simples R. E digamos que conectando a isso daí, ó, eu tenho uma bicondicional, ela é mais fraca que a conjunção, que o E. Há uma proposição S, e digamos que depois eu ainda fosse negar isso tudo e ligar com um ou, não sei se vocês representam o ou assim, é a disjunção na lógica matemática, a um pelinha. Então, imagine que eu estivesse diante de uma situação lá na lógica matemática e fosse pedido para eu construir a tabela verdade para essa proposição. Então, na hora de construir a tabela verdade, se fosse perguntado para vocês assim, quantas linhas a tabela verdade terá? O que vocês diriam?
na hora que vocês fossem construir lá as linhas da tabela verdade, que vocês colocariam o identificador, né? Ah, eu vou precisar do P, Q, R e S, que vão identificar os valores lógicos de cada letrinha que apareceu aqui. Cada letrinha dessa a gente chama de uma proposição, né? Proposição. Só que na sua forma original, ela seria uma proposição simples. Rafaela será aprovada? Creio que sim, espero que sim. Ângelo participou da aula. Gabriel participou da aula. Elisa está fazendo o projeto integrador. Então, a proposição simples. E aí a gente começa a conectar. Se Rafaela fizer o projeto integrador, então Rafaela terá a sua terceira parte avaliada. Enfim. Então, identificada ali cada coluna, a gente começa a associar valores lógicos, do tipo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. E aí, eu preciso de linhas daqui para baixo. Então, a gente começa a quantificar aqui as linhas. Uma linha, aqui uma linha, aqui a nossa segunda linha. Então, as linhas importantes que contêm os valores lógicos. Normalmente, numa tabela verdade, a gente não computa essa linha de cima, essa linha que identifica cada coluna. Né? Então, a gente costuma contar as linhas que contêm os valores lógicos. Então, essa é uma linha a ser contada, essa é uma linha a ser contada. Quantas linhas eu tenho na tabela verdade? E aí, galera? Quantas linhas? Quantas linhas, gente? Então, eu não estaria diante de um problema de permutação com repetição, né? Eu estou contextualizando numa situação que faz parte do universo de vocês, que é a lógica. São 16 linhas, 16. Né? E aí, se a gente fosse classificar, né? Eu quero classificar isso. Eu teria que ir lá na origem. Eu diria assim, olha, eu vou quantificar isso utilizando o princípio fundamental da contagem. Então, para cada proposição, eu preciso escolher o valor lógico dela. Ei, P, seu valor lógico é 0 ou seu valor lógico é 1? Isso diante de cada proposição. Ei, Q, seu valor lógico é 0 ou seu valor lógico é 1? Então, nada me impede de, se o P é 1, o Q ser 0, e se o P é 1, o Q ser 1. Então, eu diria, escolhe o valor lógico do P, escolhe o valor lógico do Q, escolhe o valor lógico do R e escolhe o valor lógico do S. Então, na hora que a gente for escolher o valor lógico da proposição P, eu tenho duas possibilidades. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Da mesma maneira, quando a gente vai escolher o valor lógico do Q, e depois do R, e depois do S. Por isso, foi Gabriel que falou? Foi, Gabriel, você? Não, foi não. Foi quem? Foi Davi? Quem falou? Das linhas fui eu, Jonathan. Jonathan. Então, pessoal, aí daria 2 elevado a 4, que dá 16. Então, se eu estivesse trabalhando, se a gente incluísse aqui mais uma proposição, por exemplo, mais T. Esse mais, pessoal, é o ou, tá?
Então, a maneira que a gente utiliza, dependendo da linguagem, da sintaxe que a gente está utilizando na lógica matemática, para representar o ou. Às vezes também a gente representa assim, como se fosse um V. Mas é muito utilizado em livros mais modernos, isso aqui, ó, por causa do 1 mais 0, do verdadeiro ou falso, dá igual a 1. Eu existo de verdade, mas o que é existir? Oh, meu Deus. Vocês viram, né? Não sei por que que o Google quis dizer isso pra gente, ó. Eu existo de verdade, mas o que é existir? Tá doido? Tá doido? Tá É vendo? uma aula reflexões. Vocês estão vendo? Até o celular tá falando ali nisso. Doido, doido, né? Tá vendo, gente? Então, se a gente coloca aqui mais uma letrinha, mais uma proposição simples, a gente teria que acrescentar aqui mais um vezes 2. Então, nosso número de linha cresce de maneira que a gente fala geométrica. Vezes 2, vezes 2. Então, isso explode, né? Mas por que que você colocou essa situação se a gente estava falando de permutação com repetição? Imagine se eu perguntasse para vocês, ainda nesse contexto, quantas são as linhas dessa tabela verdade em que eu terei 2 verdadeiros e 2 falsos. Então, imagina uma situação assim, ó. Essa seria uma linha que eu estou falando para vocês que tem 2 verdadeiros e 2 falsos. Aqui abaixo, eu de novo, ó, 2 uns, 2 zeros. Mas eu poderia ter assim, ó. 2 uns, 2 zeros. Então, de todas as linhas da minha tabela verdade, em quantas linhas temos 2 proposições verdadeiras e 2 proposições falsas? Porque poderia ser uma situação, não sei se vocês fizeram isso em lógica matemática, mas é muito comum a gente pegar um circuito em que os disjuntores estão ligados em série ou em paralelo. Então, quando a gente pega um circuito, deixa eu colocar aqui, ó. Por exemplo, aqui. É como se eu tivesse, essa coisa pudesse fechar. Imagina um interruptor aqui. Quando a gente entra, por exemplo, no quarto, se a lâmpada não é por meio de sensor, se eu tenho um interruptor, quando eu aperto o interruptor, se a lâmpada estiver apagada, o que acontece? Eu conecto isso daqui, ó, de maneira a corrente elétrica passar, então a lâmpada acende. Quando eu vou lá e mexo de novo no interruptor, então é como se a gente tivesse tirado isso daqui, ó. Então o circuito fica aberto. Se a corrente não passa, a lâmpada apaga. Então, para ela acender, eu preciso da corrente chegando até ela. Então, às vezes, quando a gente tem essa situação aqui, ó, então na lógica matemática, ou em circuito, né, muito comum a gente trabalhar com lógica matemática, eu tenho aqui um interruptor com o nome de P e aqui eu tenho um interruptor com o nome de Q. E eles estão ligados aqui, a gente fala em série, um seguido do outro. Na lógica matemática, a gente representa isso pelo P e Q. Então, para a corrente passar daqui, de um ponto A, para ela chegar no ponto Q, é necessário que esses dois estejam ligados. Então, que os dois sejam verdadeiros. Mas nada me impede de conectar esses dois por uma conexão em paralelo.
Aqui rapidinho, só para fazer uma associação com a lógica matemática que vocês conhecem, tá? Então, se eu tenho um ponto A aqui, que é onde chega a corrente lá da rua, e um ponto B, que é uma lâmpada lá dentro da minha casa. Então, a corrente ela pode vir aqui por P e chegar até aqui, ó, ou ela pode vir por Q e chegar a B. Então, a gente, na lógica matemática, representa isso pelo ou. Então, eu posso vir pelo caminho de P. Então, se aqui tiver 1 e aqui tiver 0, o resultado vai dar igual a 1. Mas se o P estiver desligado e o Q estiver ligado, ainda assim, a corrente chega aqui em B. Então, é muito comum a gente fazer associações com circuito, tá? Então, se eu sei lógica matemática... Agora, imagine eu falar para vocês que eu vou ter 2 interruptores abertos, falsos, e 2 interruptores fechados. Então, eu vou combinar 2 abertos com 2 fechados. Quantas são as combinações possíveis? Isso está associado à quantidade de linhas na nossa tabela verdade, que tem 2 proposições verdadeiras e 2 proposições falsas. Beleza, gente? Então, é como se eu estivesse me restringindo aqui, ó, a porção da tabela verdade. A porção da tabela verdade que eu estou marcando aqui para vocês, ó. 2 uns, 2 zeros, 2 uns, 2 zeros, 2 1, 2 zeros. Quantas são as linhas que eu tenho com essa característica? Será que eu consigo fazer isso usando permutação com repetição? O que vocês acham? Voltando aí para a permutação com repetição, Ângela. Aqui eu só queria fazer uma associação para vocês. A gente costuma falar assim, ó, lógica matemática, tabela verdade. Mas o pessoal que está lá na elétrica, estudando circuito, ele não faz circuito sem falar em portas lógicas. E quando ele está estudando porta lógica, é muito comum ele falar em mapa de Carnot. Eu não sei se vocês fizeram isso. E é muito comum, ao estudar mapa de Carnot, chamar a tabela verdade. Né? Às vezes, a gente, em sistemas de informação ou em ciência da computação, começa com proposição, de proposição vai para a tabela verdade, muitas vezes da tabela verdade vai para mapa de Carnot, e não chega aí a circuito. Mas nada me impediria de ir a circuito, eu só estou começando pelo caminho em que a origem é o destino do cara que estuda engenharia elétrica. Então, o cara na engenharia elétrica já começa de circuito. E a gente, em computação, às vezes termina em circuito. Quando? Quando você começa a avançar no seu estudo de tabela verdade. Você se permite avançar no caminho. Tem gente que nunca vai avançar, né? Mas vamos lá, pessoal. Então, será que se eu quisesse saber quantas linhas dessas 16 é o total, quantas tem 2 zeros e quantas tem 2 uns, será que a gente conseguiria fazer? Então, o que a gente faria, hein? A gente viria aqui na nossa tabela verdade, se restringiria a esses tipos de linha, ó. Então, eu já sei que nas minhas linhas, o que eu tenho? Eu tenho 4 elementos. Quais são eles? Eu tenho 2 uns e eu tenho 2 zeros. Esses são os elementos. O que você vai fazer com eles? Eu vou permutar, eu vou trocar a ordem. Então, eu não vou me permitir, galera, falar, por exemplo, dessa linha, ó, da linha que tem 3 uns e 1 zero.
Então, em todas as linhas que eu estiver trabalhando, na letra B, eu sei que eu tenho exatamente 2 uns e 2 zeros. E o que você vai fazer entre esses elementos? Ora, eu vou permutar. Vou fazer uma permutação dos 4 elementos. Eu não vou trocar nenhum deles, eu só vou trocar de lugar. Eu vou trocar esse carinha com esse. Ah, não, eu quero trocar o 0 de lugar com 1. Eu vou permutar esses 4 elementos. Ao permutar, eu gero um resultado diferente. Ou não. Se eu trocar de lugar o 1 com 1, eu não gero um elemento diferente. Ah, então você tem uma permutação com repetição, né? Aham, eu tenho uma permutação com repetição. Então, desses 4 elementos, o 1 se repete 2 vezes e o 0 também se repete 2 vezes. Então, em termos de classificação, em termos de nomes, eu tenho uma permutação com repetição, em que o número 1 aparece 2 vezes e o número 0 aparece 2 vezes. Em termos de contas, agora contas, 4 fatorial dividido por 2 fatorial, 2 fatorial. Tá certo? Ficou claro agora, Ângelo? Seria 4 fatorial, 2 fatorial, isso mesmo. Então, antes de eu finalizar, o Ângelo já estava dizendo. Então, Ângelo, aquele intervalinho que eu dei entre tabela verdade e circuito, só foi para fazer uma conexão para vocês que, em que situação, por exemplo, me interessaria falar disso. Por exemplo, em uma situação de circuito. Mas não cabe para nós na hora que está resolvendo esse tipo de coisa. Eu quero resolver isso. Então, solução, usando a análise combinatória, isso aqui. Putz, mas eu uso isso em uma outra situação? Usa. Por exemplo, imagine que você tivesse um grande circuito. É comum eu ter um grande circuito. Vocês viram o circuito, pessoal? Alguém aqui viu o circuito? Alguém aqui na sala estudou Eu tive no circuito? período passado. Né? Então, é comum a gente se deparar com um circuito muito grande. Eu tenho dificuldade até agora de falar em circuito muito grande, mas eu poderia ter, por exemplo, um P conectado em série com um Q, que por sua vez segue aqui, sei lá, um R que está conectado em série com um S e nada me impede de ter um interruptor T aqui no meio. Ó. Aqui no meio eu poderia ter um interruptor Z e aqui no meio eu tenho um interruptor M. Tá vendo? Então, começa em série, segue em paralelo. Dentro desse paralelo que está em série com o primeiro ali, eu tenho esse pedacinho que é uma composição. Aqui eu poderia ter mais um pedaço, um N ligado com um certo A. Então, se eu olho para esse circuito, eu falo assim, proposição. O P ligado com um E com Q. Aqui, essa série é representada pelo E. Em seguida, isso está em série com esse montão de coisa que entre eles estão em paralelo. Então, eu tenho um E aqui, um E que segue aqui como se fosse uma única coisa. Aí eu abro, por exemplo, um colchete para conectar isso tudo em paralelo. Então, um R que está em paralelo, em série, com um S que está em paralelo com um T, paralelo é o O, e por aí vai. Então, tem toda uma conexão entre circuito
e proposição. Aí alguém chega lá para mim e fala assim, tá vendo esse circuito? Eu tô. Abra 2 interruptores. Quais 2? Sei lá, você que escolhe. Aí eu quero abrir o P, quero abrir o Z. O que vai acontecer? Ah, não, eu quero abrir o P e o N. O que vai acontecer? Então, eu quero abrir esses 2 e quero fechar os demais. Né? Então, é uma situação como aquela que a gente estava falando. Quem mais quer participar? Então, hoje o Ângelo participou, o Gabriel participou, o Jonathan participou. Rafaela, me ajuda. Essa é uma questão um pouquinho mais difícil. Já não é... A letra B é mais difícil. A letra A é relativamente simples, ó. Vamos ver se todo mundo consegue falar da letra A aqui. Considere todos os números formados por 6 algarismos. Esses são os 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perguntando-se 1, 2, 3, 4, 5, 6. Determine quantos números é possível formar. Termina aqui. E quantos números iniciam com o algarismo 1? Então, eu vou perguntar a todo mundo. E depois, ainda na letra A, quantos iniciam com o algarismo 1? Então, na letra A, eu tenho 2 respostas, né? Na letra A, estão sendo perguntadas 2 coisas. Quantos números eu consigo formar permutando-se os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6? E depois, quantos destes começam com o algarismo 1? Como é que eu faço essa questão? Então, a letra A. Quantos números? E depois destes, quantos começam com 1? Como é que a gente faz? Ângelo respondeu aí, ó. O Ângelo está respondendo tudo hoje, né? Então, aqui a primeira solução que o Ângelo me deu, possivelmente o Ângelo chegou ali e falou assim, ó, eu vejo de cara que se trata de um problema de permutação simples. Então, se a gente é convidado a classificar esse problema, a gente diria permutação simples. Basta você trocar a ordem entre quaisquer 2 números, eles são diferentes, por isso simples, que você vai gerar uma sequência diferente. Então, isso aqui é um número que eu tenho. Se eu trocar a ordem entre o 2 e o 3, por exemplo, eu gero uma sequência diferente, portanto, eu gero um número diferente. Então, permutando quaisquer 2, eu tenho aí uma solução dentro do que ele está pedindo para mim. Se eu quiser simbolizar isso, eu diria P de 6. P de permutação, 6 o total de elementos que eu tenho ali para permutar.
E se eu quisesse o resultado, eu diria 6 fatorial, como o Ângelo colocou ali para a gente, né? Executando 6 fatorial, 720. Então, a gente tem ali a solução em que o Ângelo colocou ali para nós. Quando a gente vai, ainda na letra A, responder a segunda pergunta, eu não posso envolver o 1 mais na permutação. Então, o 1 ele tem que ficar quietinho. A gente prende um 1, a gente fixa um na primeira posição e a gente deixa os outros números livres. Eles estão livres. Eles podem trocar de lugar entre eles. Então, nada me impede de dizer assim, deixando um fixo na primeira posição, você garante que vai começar com 1, você deixou ele quietinho aqui, e os demais, o que você vai fazer? Vai trocar a ordem. Então, você vai perguntar os 5 outros, né? Então, em termos ali de indicação, você vai fazer uma permutação agora não de 5 elementos, não de 6 elementos. Você vai fazer uma permutação de 5. Professora, Ficou quietinho no lugar. eu não posso dividir 720 por 6? Você até poderia. Poderia. Mas aí vai dar o mesmo resultado se fizer desse jeito que você está falando? Aham. Ah, sim. Né? Porque você está dizendo assim para mim, ó. Eu peguei o 720, ó. Quem era o 720? Era isso aqui, ó. E quando eu fiz isso, o que acontece? Eu acabei envolvendo 1 na permutação. Só que depois eu vou dizer que eu não poderia. Aí você dividiu pelo número 6, né? Tá certo? Isso. E aí eu vou dizer assim, olha, eu vou fazer logo só o 5 fatorial, porque eu já sei que 1 eu não poderia permutar. Eu vou deixar ele fixo, quietinho lá no lugar. Então, eu diria logo 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aí chegaria ao mesmo resultado que você. Tá vendo? Nós só fizemos por caminhos diferentes. Eu disse assim, deixa o 1 quietinho logo, eu já sei que eu não posso mudar, né? E você disse assim, não, deixa eu perguntar a todo mundo. Ah, mas eu não podia ter perguntado 1, né? Então, tem que desconsiderar. Eu não considerei, portanto, não preciso desconsiderar. Tá certo? Entendeu? Entendi, professor. Obrigado. Alguém quer perguntar alguma coisa aí da letra A, pessoal? Agora nós vamos para a letra B, que dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Então, aqui na letra B, ele fala assim para a gente, ó. Escrevendo-se esses números em ordem crescente, então a gente vai pegar os 720 números e vai escrever. Claro que a gente não vai escrever um por um, porque vai dar muito trabalho. Mas imagine que eu fosse escrever. Escrevendo-se esses números em ordem crescente, determine qual posição ocupa o número 512.346. Então, se a gente fosse escrever os números, qual seria a posição do número 512.346? E ainda na letra B, qual é o número que está na posição 242? Então, nós temos 2 perguntas também na letra B. Então, se a gente começar a escrever os números, para vocês terem uma ideia do que seria isso, e o quão trabalhoso seria escrever até chegar nesse carinha aí, ó. O primeiro número, o menor de todos, seria eu colocar em ordem crescente aqui os algarismos, ó.
Eu coloquei na casa das unidades o maior deles. A casa das unidades, digamos que é assim, a menos poderosa. Então, lá na casa das unidades, que é a menos poderosa, eu vou colocar o maior número. Na casa das dezenas, que é a segunda menos poderosa, eu vou colocar o segundo maior número. Na casa das centenas, que é a terceira menos poderosa, eu coloco ali, então, o meu terceiro maior número. Então, o que eu quero dizer com isso, menos poderosa? Esse número, ele vale 6, somado com, não é multiplicado, é somado com 5 vezes 10, aqui está o poder da casa das dezenas, ó, 10. Então, esse número vale 50. Não vale 5, ele vale 50. Mais 4 vezes 10 ao quadrado. Então, 400. Se eu tivesse colocado 6 aqui, ó, e tivesse colocado 4 aqui, a gente teria o número 654, maior que o número 456, tá vendo? Depois mais 3 vezes 10 ao cubo e assim sucessivamente, tá, pessoal? Então, usando esses 6 algarismos, esse é o menor número que eu tenho, formado pelo 6. Próximo menor seria esse aqui, ó. Então, eu continuo deixando os 4 menores números ocupando as 4 casinhas mais poderosas, e eu vou trocar aqui o 6 com o 5. Né? Então, envolvendo essas 2 casinhas que são as menos poderosas, eu vou colocar os 2 maiores números. Então, aqui, a gente tem um próximo maior número, escrevendo aquele 720 em ordem crescente. Depois, o próximo menor é eu permitir que aqui na casa das centenas venha um desses 2 números. Tá certo? Vocês estão acompanhando aí meu raciocínio? Estão acompanhando? Então, o terceiro menor número desses números formado por 6 algarismos seria 1, 2, 3, os 123.546. Ainda com o 5 fixo aqui na casa das centenas, próximo número seria 1, 2, 3, 5, 64. Né? Então, esse aqui seria o terceiro número e esse seria o quarto número. Só que nós estamos querendo chegar no número 512.000. E quanto? 512.346. Então, aqui, pessoal, eu escrevi para vocês qual é o primeiro número, qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro. E eu quero saber qual é a posição desse carinha aqui, ó. Como é que a gente faz? Danou-se, né, Beatriz? Como é que eu faço isso? É mais difícil, né? Como é que a gente vai fazer essa questão? Como é que a gente vai fazer, Davi? Vocês viram que se eu for escrever um por um, vai dar um trabalho danado?
Então, o que a gente pode fazer? Ó? Essa é uma sugestão para vocês, hein? Todo mundo que começa com 1, todos que começam com 1, aqui, ó. Esse começa com 1, esse começa com 1, esse começa com 1. Todos que começam com 1 são menores que 512.346. Eu posso começar a pensar assim. Então, se o 1 é o primeiro algarismo, independente do que vem depois, certamente o número vai ser menor que 512.346. Mas também, se começa com 2, também dá menor que 512.346. Então, eu não preciso escrever para saber que é menor, que vem antes. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tem outros números que começam com algum algarismo que vem antes do 512.346? Tem alguns outros inícios? Será que eu poderia pensar aqui que também aqueles que começam com sei lá quanto, e também aqueles que começam sei lá com quanto, também são menores que 512.346? Quais são os inícios possíveis? Todo mundo que começa com 5 é menor que 512.346? Sim ou não? Não. Não. Não, né, Jonathan? E os que começam com 6, gente? Sim ou não? São menores que 512.346? Hein, Elisa? Será que se começar com 6? Não, né? E se começar com 4? E se começar com 5? Com 3? E aí? Sim, né? Então, se eu colocar tudo num pacotão, mesmo sem escrever, todos os números que começam com 1, que começam com 2, que começam com 3 e que começam com 4, vêm antes do 512.346. Todos, todos. Agora, todos quantos são? Quantos eu teria aqui em cima? Sem escrever. Porque se eu tiver que escrever, vai dar muito trabalho. E importante para nós, isso, Elisa, 4 e 3, sim. A Elisa sempre participa. Quantos, Beatriz? Seria uma permutação? Seria. Só que eu não posso permutar os 6. Então, o que a gente teria que fazer, né? O carinha que entra no primeiro lugar, ele tem que ser escolhido. Ele pode ser 1, ele pode ser 2, ele pode ser 4 ou ele pode ser 3. Qualquer um destes. Os demais podem permutar entre eles. Então, aqui, ó, se começa com 1, quais são os demais? O 2, 3, 4, 5 e 6. Então, aqui no meio, ó, o que pode acontecer? Eu posso trocar a ordem do jeito que eu quiser. Então, aqui eu tenho um 5 fatorial. Da mesma maneira, se começar com 2. Então, e se começar com 2? Ora, se começar com 2, dali para frente, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter o 1, eu vou ter o 3, eu vou ter o 4, eu vou ter o 5 e eu vou ter o 6. E o que eu posso fazer entre eles? Trocar a ordem, né? Eles podem ficar em qualquer lugar. Então, de novo, eu vou ter um 5 fatorial.
Então, eu não posso fazer 6 fatorial. Mas eu posso fazer, conforme Gabriel falou ali, uma permutação. Então, a gente faria o quê, Ângelo? Não a gente escolhe o primeiro, e para escolher o primeiro eu tenho 4 possibilidades. Eu não sei se foi isso, Ângelo, que você quis dizer. 4. Agora, com os demais, Ângelo, com os demais, eu permuto. Então, não é 4 fatorial, Ângelo. É o 4 que seria fixo 1, fixou 1, 5 fatorial. Fixou 2, 5 fatorial. Eu tenho que somar, o Ângelo, 5 fatorial 4 vezes. Então, é isso que a gente faz. Então, esse 4, Ângelo, vem da soma do 5 fatorial 4 vezes. Tá? Então, não é 4 fatorial, sei lá, 5 fatorial. Escolho o primeiro. Eu tenho 4 alternativas para escolher o primeiro. Feito isso, eu permuto os demais. E quantos são os demais? 5 elementos. Então, eu posso pensar dessa maneira também. Assim como eu posso pensar, fixo 1, permuta os demais, 5 fatorial. Ou mais, fixo 2, fixo 2 e permuta os demais, de novo 5 fatorial. Ou fixo 4, legal, vou fixar o 4, permuta os demais. De quantas maneiras eu posso permutar os demais? 5 fatorial. Legal. Então, se o 4 for o fixo, você tem 5 fatorial maneiras de permutar os demais. Não, mas eu ainda posso fixar o 3. E se eu fixar o 3? Se você fixar o 3, sobram 5 elementos. E destes 5 elementos que sobram, eu tenho 5 fatorial maneiras de permutar. Né? Então, isso aqui, galera, estaria errado. 4 fatorial vezes 5 fatorial. Escolha o primeiro e fixa os demais. Isso aí, Ângelo. Gente, nós estamos chegando ao fim, né? Então, espero que os outros também participem. Estou chegando ao fim, Rafa. Rafa, cadê você, Rafa? Então, terminando aqui essa questão, na verdade, a primeira pergunta da letra B. Então, eu já contabilizei no meu pacote 4 vezes 5 fatorial. 4 vezes 5 fatorial. Ou seja, 120 vezes 4. Então, eu tenho uma quantidade de números, começando com 1, ou começando com 2, ou começando com 3, ou começando com 4. Eu tenho certeza que todos eles vêm antes do número 512, 346. Agora vem uma outra pergunta para vocês. Tem algum número? Tem algum número que começa com 5? Tá vendo? Começa com 5. E é menor que aquele meu referencial? Pensem aí e me falem. Porque se tiver mais algum que é menor que esse cara, eu preciso embutir aqui no meio. Tá vendo? Então, tem alguém aqui, além dos que começam com 1, 2, 3, 4, porque esses que têm início 1, 2, 3, 4, certamente são menores que o 512, 346. Mas será que tem algum que não foi contado aqui? Quais que poderiam não ter sido contados? Aqueles que começam com 5. Será que tem algum número que começa com 5 e é menor que 512.346? O que vocês acham? Será que tem, Rafa? Todo mundo já foi contado? 512, 345.
Então, mas eu não posso repetir aqui, Gabriel, ó, 5 e 5. Tá vendo? Será, Rafaela, que tem algum número que começa com 5, que é menor que 512.346? Alguém consegue me dar um número O que que, começa com... o que o segundo algarismo começa com 1 e que o terceiro também começa com 1. Mas não pode repetir, Ah, verdade. né? Porque a gente está permutando os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Numa permutação, você não pode usar nada além dos valores dados. Entendeu? Então, pelo jeito, não tem não, né? Porque quando a gente olha para o número 512.346, aqui na casa de maior valor, a gente está colocando o 5 por uma condição nossa aqui de contagem, né? Então, nas próximas casas em que eu posso escolher um número para colocar, aqui tem um maior valor, é essa aqui. Aí a gente colocou o menor número. Depois, a próxima mais valiosa é essa aqui. E, de novo, a gente colocou o próximo menor número. Depois, a próxima casa mais valiosa é essa aqui. Aí a gente colocou o nosso próximo menor número. Então, daqueles que eu posso colocar, hein, gente? Os 5 eu já usei. Depois, na nossa próxima casa mais valiosa, a gente colocou o nosso próximo menor número. E a nossa casinha, que não tem valor nenhum, quer dizer, não tem valor nenhum, não, ela é muito importante, né? Mas a casa das unidades é como se fosse a moedinha de R$1, né? Então, ali a gente colocou o nosso número mais valioso, que é o 6. Então, esse é o menor número começando com 5. Então, não tem nenhum número começando com 5 que é menor que o 512.346. Então, todos os números menores que esse daqui, ó, todos já foram contados. Quais são eles? Tá doido que eu vou enumerar todos? Mas eu sei que são os começando com 1, 2, 3 e 4. Quantos são? 120 vezes 4, que dá 480. Tá certo? 120 vezes 4 dá igual a 480. Então, como a gente queria saber qual é a posição desse número, então essa posição aqui seria a posição 4, 8, o quê? Qual o valor que eu coloco ali? 4, 8, qual, Rafa? Isso aí, Elisa. Hein, Rafaela? Qual o número que eu coloco aqui para indicar a posição do número 512.346? 4, 8, 4, 8, 0. Seria isso? 4, 8, 1. 4, 8, 2. Qual é a posição, gente? Então, letra A, 480, posição de número 480. Letra B, posição de número 481. Letra C, posição de número 482. Letra D, posição de número 399. E letra E, posição numerada pelo número 398. Qual é a letra? A, B, C, D ou E? Uhum. Né? Pra gente aqui, né, Beatriz?
E Ângelo também, né? É a B, né? Então, até a posição 480, imagina se isso fosse um vetor. Primeira posição está ocupada, segunda posição está ocupada. Então, as 480 posições iniciais estão ocupadas com os 480 números, que começam com 1, 2, 3 e 4. Então, a próxima posição seria de número 481. E aí eu colocaria o número 512, 346. Então, para a gente finalizar, vamos pegar esse aqui. Já tem até a opção marcada ali, a resposta é 729. Vamos ver se a gente consegue responder. Ó. Como é que chega a esse 729? Um patrão tem 6 tarefas diferentes e ele vai distribuir essas 6 tarefas com 3 empregados. 6 tarefas, 3 empregados. Ele pode delegar todas as tarefas para uma pessoa só. Então, o empregado 1 recebe as 6 e os outros empregados vão ficar de mão abanando, não vão fazer nada. Vão gostar disso. Pode ser que no final só o empregado 1 que receba, né? Sei lá. Ou ainda garantir que cada empregado receba pelo menos uma. Então, aqui tá valendo tudo, tá? Todo mundo recebe tudo. Um empregado recebe todas as tarefas. Cada um dos empregados recebe 2. Um empregado recebe 5, o outro recebe 1 e o outro recebe nenhuma. Quantas são as maneiras de distribuir 6 tarefas? É importante aqui para nós, elas são diferentes. Para 3 empregados. Como é que a gente faz essa distribuição? Tarefas para empregados. Tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4, tarefa 5, tarefa 6. Ele poderia falar assim, ó, essa aqui vai ficar para o empregado 1, 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 essa aqui vai ficar para o empregado 1 está atolado, e ele não aguenta mais, aí o patrão fala assim, já que você tem 5, toma, vai ficar com a última também. Mas ele poderia fazer isso, ó, vai ficar para o empregado 1, vai ficar para o empregado 1, vai ficar para o empregado 2, vai ficar para o empregado 1, vai ficar para o empregado 1 e vai ficar para o empregado 1. Então, o empregado 1 fica com 5 tarefas e o empregado 2 fica com uma só. Mas se ele deixar nessa mesma quantidade, porém ele trocar a ordem aqui, ó, se ele colocar aqui empregado 1 e aqui empregado 2, então, em termos de quantidade, o empregado 1 vai fazer 5 tarefas e o empregado 2 vai fazer uma tarefa nas 2 situações. Só que essas duas são diferentes, porque nessa primeira aqui o empregado 2 faz a tarefa 3 e aqui quem faz a tarefa 3 é o empregado 1. Tá? Então, por isso que ele disse que as tarefas, ele frisou que as tarefas eram diferentes. Tá? Então, ele não vai diferenciar só por quantidade. Como é que eu faço essa questão? A resposta já está ali, tá, pessoal? Então, não adianta falar 729. Como é que eu chego a esse 729? Hein, Davi? Como é que eu chego a esse 729? Luiz, como é que eu chego a esse 729? Rafa, como é que eu chego? Gente, eu vou distribuir as tarefas. Para cada tarefa, eu chego lá e falo assim, é como se o patrão pensasse, né? Digamos que eu sou a patroa. Eu chego lá e eu falo assim, tarefa 1, deixa eu ver para quem que eu vou dar. E aí eu tenho 3 alternativas, Rafa,
Luiz e Davi. Eu olho, acho que eu vou passar a tarefa 1 para Rafa. Mas eu tenho 3 opções. Aí na hora que eu for para a tarefa 2, de novo eu chego e falo assim, deixa eu pensar. Ou eu dou para a Rafaela, ou eu dou para o Davi, ou eu entrego a tarefa 2 para o Luiz. Eu tenho 3 opções. Das 3, eu posso escolher qualquer um de vocês 3. Então, eu tenho 3 alternativas. Como é que eu faço? Vocês 3. O que eu poderia fazer para gerar os 720? 720 não, 729. Será que é 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6? Então, para cada tarefa... Não, por que 3 fatorial? Não, 6 fatorial. O 6 fatorial. O 6 fatorial, eu trocaria de ordem as tarefas. Dá 720. Né? A gente quer chegar aos 729. É como se eu só estivesse trocando a ordem desses caras, né? Poderia até ter dado a resposta, não deu. Mas o que significa eu trocar a ordem deles? Tá vendo que não me ajuda muito? Eu acho, Davi, que o importante é você pensar assim, ó. Tarefa 1, para quem eu vou dar? Quantas são as alternativas? E tarefa 2, né? Então, os meus eventos aqui são a tarefa 1, eu vou distribuir para quem? Decidir para quem eu vou distribuir a tarefa 1. Depois, tarefa 2, eu vou distribuir para quem? Depois, tarefa 3, eu vou distribuir para quem? E assim sucessivamente. Então, para cada tarefa, e elas são 6, e isso tem que ser feito de maneira sucessiva, distribui a tarefa 1 e, vezes aqui, distribui a tarefa 2 e, distribui a tarefa 3 e, distribui a 4 e depois a 5 e depois a 6. E aí, para cada tarefa, que é um evento para mim, eu tenho que decidir para qual pessoa, para qual empregado, eu vou delegar aquela tarefa. Então, esse é o número de opções que eu teria. Então, é o que eu estou falando aqui. Ó. Eu tenho a tarefa 1, eu posso pedir ao Davi para fazer, ou ao Luiz para fazer, ou a Rafa. Então, essas são as minhas 3 opções. Então, eu tenho 3 alternativas para decidir, para realizar o meu primeiro evento. Então, qual é o evento 1? Decidir a qual pessoa eu vou atribuir a tarefa 1. 3 possibilidades. Depois que eu executar o evento 1, eu executo o evento 2. Né? A Elisa respondeu aí para a gente, ó. Então, no fundo, o que você vai fazer? Eu vou multiplicar um monte de 3, ó. É isso que a gente vai fazer. Então, para cada tarefa, eu decido a qual pessoa eu entrego, delego aquela tarefa. Como ele não restringiu, se você deu a tarefa 1 para o empregado 1, nada te impede de entregar a tarefa 2 também para o empregado 1. Você pode dar tudo para o empregado 1. Então, mesmo que eu tenha entregado a primeira tarefa para o empregado 1, na hora que eu for entregar a segunda tarefa, eu de novo posso repetir o empregado. Por isso, de novo, 3 alternativas. Depois, quando eu for delegar a tarefa 3, eu tenho 3 alternativas. E, de novo, 3 alternativas. Né? Então, o tempo todo aí, 3 alternativas, o que me dá um total de 3 elevado a 6.
E aí, quando eu faço esse 3 elevado a 6, acho que eu chegaria aí aos 729, né? Que é a resposta que está aqui indicada para nós. Não é isso, Elisa? Essa é a nossa maneira de fazer. Tá certo? Pessoal, eu queria ter ouvido, queria ter visto aqui a Rafa participando, o Davi participando, o Luiz participando. Como é que a gente vai fazer? Então, vou dar mais uma chance aí a vocês que estão aqui hoje. Né? Nossa aula está acabando. Quem falou hoje, né? A Beatriz falou alguma coisinha. Foram o Ângelo, Gabriel, Jonathan, Elisa e a Beatriz. E a gente está contabilizando participação. Você lembra que a gente tem ponto relativo à participação? Então, vou abrir o microfone, o chat aí. Para quem está aqui hoje, quem não está, não tem como eu abrir. Para que vocês possam falar alguma coisa. Me falam aí, me perguntem alguma coisa. O que vocês sabem sobre permutação? O que vocês sabem sobre combinação? O que diferencia a permutação do arranjo? Quando é que o arranjo é simples? Quando é que o arranjo é com repetição? O que diferencia o arranjo da combinação? Digam alguma coisa para mim, para que eu possa contabilizar a nota de participação de vocês. Vamos lá, vamos começar com você, Rafa. O que você poderia falar para mim sobre a análise combinatória, o que a gente viu? Pode escrever, Rafa, não precisa abrir o microfone se você não quiser. Davi, você. Davi, o que diferencia o arranjo da combinação? Você sabe? Ângelo? Ângelo não, né? Ângelo já falou um bocado. Luiz? Hein, gente? Oi. O que diferencia o arranjo da combinação? Você sabe me dizer? Por Arranjo exemplo. simples, você fala? Hã? Arranjo simples? Arranjo simples e combinação simples. Arranjo simples é quando os agrupamentos de uma ordem de elementos faz diferença. Uhum. E na combinação? Combinação simples é quando você combina alguns elementos para obter um resultado no final. Mas a ordem é importante ou não? Na combinação, É. Muito obrigada pela sua atenção. Desculpa o encontro, tenho um ótimo dia e um ótimo final de semana. em alguns casos, sim. Igualmente, tchau, tchau. Eu acho tão bonitinho quando esse cliente fala, Vamos colocar aqui Imagina que a gente estivesse falando. Eu tenho 5 frutas: uva, morango, abacaxi, maçã e pera. E eu quero escolher 3.
5 frutas, eu quero escolher 3. A ordem importa ou não importa? Né, que a gente tem lá no universo. Acho que não, porque você não especificou quais frutas. Né? Isso aí, a ordem não importa, né? Porque você vai escolher 3, se você escolher uva, escolher morango, escolher maçã, daria no mesmo se escolher morango, maçã e uva. Afinal, você vai levar as mesmas frutas para casa, sei lá. Então, numa situação como essa, Luiz, se no meu universo, né, a gente tinha lá um universo que tinha 5 frutas. Aí, nesse universo das 5 frutas, a gente se viu querendo escolher 3. Aqui tem um exemplo de uma escolha de 3. Aí, claro que é para escolher 3 frutas, você não vai escolher morango, 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 porque senão você não estaria escolhendo 3 frutas, estaria escolhendo 3 porções. E a gente pode, né, ir num lugar e alguém falar assim, escolha 3 porções dessas frutas. Você fala, eu só gosto de morango. Então, vou escolher morango, de novo morango, de novo morango. Então, aqui, pelo fato, né, a gente está falando de escolher 3 frutas, de certa maneira, nós já estamos falando de diferentes. Né? Não há possibilidade de a gente escrever aqui morango, morango e morango. Então, no contexto da análise combinatória, a gente acaba dizendo simples, então, porque os elementos escolhidos serão diferentes. Então, isso que, para análise combinatória, é o que a gente põe o sobrenome lá simples. Agora, o que me ajuda a classificar como arranjo ou combinação, Luiz, é a ordem ser importante ou não. Então, em contextos em que a ordem é importante, a gente fala arranjo, como você falou muito bem. Então, no arranjo, a ordem é importante. Agora, na combinação, a ordem não é importante. Então, aqui, como a gente está diante de uma situação em que a ordem não é importante, então eu não diria que meu problema é de arranjo. Eu diria que é um problema de combinação. Tá, Luiz? Então, na combinação, a ordem não é importante. O que diferencia a combinação do arranjo é a história de ordem. E como é que você resolve esse problema? Olha, eu vou colocar 3 tracinhos, como se fosse o princípio da multiplicação. Vou escolher a primeira fruta, 5 opções. Vou escolher a segunda, 4. E vou escolher a terceira, 3. Depois que eu fizer isso, se eu deixar do jeito que está, eu vou estar considerando sem querer, então na minha contagem, eu vou considerar que a ordem é importante, mas a ordem não é. Então você tem que desconsiderar. Então, todas as vezes que eu estou usando o princípio da multiplicação, na minha contagem, eu estou contabilizando que a ordem é importante. Ora, mas a ordem não é. Aí você fala, opa, então eu tenho que vir aqui, ó, e desconsiderar o que eu contei a mais. Então, eu chego no denominador e divido isso pelo fatorial do número de escolhas. É aquele momento que eu estou desconsiderando a ordem. Então, não basta dar nome. Então, né, esse 3 fatorial é para que eu possa desconsiderar o que eu tinha contado sem poder contar. Tá, Luiz? Então, é legal, você falou, eu estou vendo que você está aí. E aí, só reforçando, gente, eu quero que vocês digam. Então, ele me deu uma resposta parcialmente certa, mas eu tenho certeza que agora ele sabe me dizer, ó, combinação, a ordem não é importante. Tá, Luiz? Então, você participou, claro, isso é participar. Vocês me dão uma resposta certinha, 100% correta. Tá, gente? Participação é diferente daquele momento em que você estava sendo avaliado numa prova que é certo ou errado. Principalmente quando a prova é de múltipla escolha, né? Tá, Rafa? Certo ou errado aqui tá valendo.
Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente vai terminar a aula, tá? Eu não ouvi o Davi falando e eu não ouvi a Rafa participando de análise combinatória. E a Rafa sempre participou em grafos. Quer falar nada, Rafa, de análise combinatória? Eu sei que você está desesperada lá com o projeto integrador, claro. Mas vocês têm 2 pontos de participação. Então, a gente termina por hoje. Depois, os alunos que não participaram, se quiserem que a gente abra um outro momento para discutir sobre análise combinatória, a gente faz esse outro momento. Mas eu preciso que vocês me procurem. Tá, gente? Tá certo? Eu vou lançar lá no AVA alguma atividade com o nome participação, vou lançar a nota de quem participou. Participou, está valendo 2, e quem está sem nota, me procure posteriormente para que a gente possa conversar a respeito. Tá? Então, tchau para vocês, bom final de semana, trabalhem muito no projeto integrador, se cuidem, tá, pessoal? Tudo de bom para vocês. Tchau.